Muita paz e muita luz. Estamos aqui com mais uma aula, um módulo do curso de sacerdócio e teosofia de Umbanda sagrada. Não é um curso que vai lhe obrigar a abrir uma casa, ser um sacerdote na marra. Você até conseguirá se tornar um sacerdote com seu esforço pessoal, com autorização e suporte das suas entidades e com o que nós ensinamos aqui. Mas a ideia desse curso é que você seja um sacerdote de si mesmo, para não precisar ficar se submetendo a determinados pontífices que acham que podem fazer a conexão entre você e o sagrado. Não existe nada disso. Isso é uma coisa que a mente humana criou e a mente mente. A mente, ela foi criada para causar problemas. A mente ela é uma usina de problemas. Se você quiser sair da faixa de... Se você quiser sair dos problemas que você se colocou, financeiro, amoroso, espiritual, sentimental, social, familiar, etc., você tem que sair da faixa de pensamento que ele colocou nessa situação. Como é que você sai dessa faixa de pensamento? Se desligando da mente e entrando na consciência. A mente ela é representada pelo chakra cardíaco, que é o chamado mental inferior, que cuida dos sentimentos e afetos e emoções, e o chakra laríngeo, que cuida da parte racional e intelectual. Se você não sair dessa faixa vibratória e partir para essa aqui, ó, do Ajna ou Ainan, que é o chakra frontal, a parte consciencial que todos nós temos, se você não sair do mental para o consciencial, não subir o seu nível, você nunca sairá do lodaçal, do oceano de problemas que você se colocou, porque a mente não permite que você saia. A mente ela existe para problematizar. E aqui nós trazemos hoje, vimos por meio deste canal, trazer aqui o livro Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, do mestre Rubens Saraceni, editora Madras. Tá? Isso é muito importante. Se você tiver a oportunidade de adquirir este livro, o faça, porque existem ensinamentos e conhecimentos aqui extremamente profundos e úteis. Tá? Apesar de ser um livro grosso, ele não é um livro denso. Tá? Existem livros do pai Rubens de Ogum que, apesar de fininhos, são bastante densos e leva um tempão para serem digeridos, interpretados e hermeneutizados, tá? Ou seja, dissecados, traduzidos e decifrados à luz daquilo que consideramos a razão. Mas quem é que está com a razão? Então, ainda que eu traga aqui verdades, são verdades relativas, porque se um dia aparecer alguém para você dizendo ser portador de supostas verdades absolutas, ou essa pessoa está querendo lhe dar um golpe, ou é um doido varrido. E entre um golpista e um doido, difícil, né? Fazer uma escolha. Difícil. Será que tivesse alternativa nenhum? Vamos lá. Eu estou aqui na página 15 desse livro, no capítulo Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, no capítulo de abertura, no tópico 1.3, escrito Teologia de Umbanda, abertura, diz assim, ó, a Umbanda é uma religião nova, espiritualista e magista. Baseia-se no culto às divindades e trabalhos espirituais, sem deixar de cultuar a Deus, que para os umbandistas é o princípio de todas as coisas. Alguns acham que a Umbanda é multimilenar e que houve uma renovação nas suas práticas. Outros acham que é uma religião nova, cultuando os orixás com sua concepção africana, em sua concepção africana, tendo incorporado o espiritismo, a magia, o sincretismo e a simbologia. Aqui ele não julga a opinião de ninguém, tá? Até porque cada um vai achar o que quiser. Nós sabemos que a Umbanda teve lá sua formação, ou melhor dizendo, sua decodificação a partir de 1808, com o Pai Zélio, embora o Pai Zélio não tenha sido um fundador sozinho, teve todo um grupo que o acompanhou, e que a Umbanda, as práticas hoje da Umbanda já existiam em outros tipos de rituais. E quando
esses rituais tomaram conta da existência de uma Umbanda, a Umbanda os absorveu de tal forma que motiva muita gente a dizer que a Umbanda já existia há muito tempo, porque ela foi incorporando práticas de diversas religiões de natureza espiritualista e magista. Tá? Então, mas a fundação dela mesmo foi em 1808, dia 15 de novembro, no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Claro que ela deixou incorporar uma série de ritos em forma de linhas de trabalhos, o que deu a ela, e o que isso é bom, um fôlego meio que milenar. Tá? Então a gente acaba compreendendo por que algumas pessoas acham que a Umbanda é milenar, quando na verdade, do ponto de vista assim, historiológico, se for levar, ela pode até ser centenária, um pouco mais que isso. Mas milenar não, do ponto de vista técnico e historiológico. Bom, na página 16, a falta de uma teologia, de uma doutrina, aqui no 3, 4, 5, 6, no 7º parágrafo, tá? Da página 16. A falta de uma teologia, de uma doutrina única e de um acompanhamento dos novos dirigentes das tendas de Umbanda resultou em erros imensos e em condutas pessoais que não tinham nada a ver com o que era pregado pela espiritualidade. Isso abriu espaço para que adversários religiosos emitissem críticas e acusações contra a Umbanda. Continuam emitindo do mesmo jeito, tá? O fato de hoje em dia ter uma teologia de Umbanda não impediu a Umbanda de continuar sendo atacada, escrachada, confundida com uma série de outras coisas, porque isso é do ser humano. Não gosta de uma coisa, ele vai atacar independente dos fundamentos que aquilo tenha. Muito embora eu acho que o termo teologia de Umbanda, por isso que o nosso curso aqui é um curso de sacerdócio e teosofia. Não que seja melhor do que os cursos de teologia de Umbanda, não. Mas o termo teologia de Umbanda soou com muita resistência em relação aos sacerdotes mais antigos. Porque eles começaram a achar que estavam querendo institucionalizar a Umbanda de modo a torná-la só mais uma religião em meio a tantas outras que estava querendo entrar para o meio competitivo das instituições. A ideia não era essa, mas passou essa ideia. Foi recebida de modo bastante negativo. Tá? Então, há que se tomar muito cuidado ao falar teologia de Umbanda, porque há um grupo que sustenta essa ideia de teologia de Umbanda, que deve ter, que existe, que tem que ser assim. Há outro grupo que toma mais cuidado e é importante cautela mesmo. Né? Continuando aqui na mesma página, no parágrafo seguinte. Muitas pessoas ainda despreparadas, mal instruídas, muitas pessoas, ainda que despreparadas, mal instruídas e até incapazes de dirigir um templo, abriram suas tendas criando a sua própria Umbanda e deram vazão a seus emocionais desequilibrados e seus vícios religiosos, pois não aceitavam a condição de liderados e almejavam ser líderes, bajulados ou temidos. Então muitos abandonaram a Umbanda depurando-a. Tá? Então tem aquele grupo, realmente, antigamente tinha bastante isso. O camarada ia abrir um terreiro, porque o terreiro que ele frequentava era longe, e aí ele parava de ir, ele tinha condição de construir um barracão no quintal, aí ele levantava lá 4 paredes, com as telhas lá, montava uns altares do jeito dele lá, e comprava uns atabaques e o couro comia mesmo, literalmente, e vinha tudo que era espírito ali, se passando por tudo que era santo, tudo que era orixá, por tudo que era entidade. O povo acreditava e por uns tempos as coisas davam certo, porque tá ali, né, invocando, dando comida, tá? Mas chega uma hora que vem, começa a mexer com quem não conhece, mandar muita coisa para muita gente. A parte dessas vítimas começam a procurar lugares e encontram lugares sérios. Esses lugares sérios fazem um trabalho de demanda de corte, ou seja, devolve o negócio lá e além de cortar, devolve. Os caras não sabiam segurar a demanda de volta e caía. Conheci muitos supostos pais e mães de santo que faleceram de modo assim, totalmente absurdo e inexplicável, por conta de não darem, por conta de não
não poderem segurar o patuá, né? Então o velho ditado diz que quem não pode com a mandinga não carrega o patuá. Eles sabiam jogar as coisas nos outros, mas receber de volta não sabiam, não tinham know-how, não tinham estrutura para aguentar o tranco e acabou tudo, acabou o terreiro, acabou tudo. Família para cada um para um lado. Espiritualidade é assim, se não souber mexer, vai sofrer bastante. Bom, aí continuando aqui no tópico 1.5, Umbanda, uma religião com seus próprios fundamentos. Os guias de Umbanda Sagrada, estou no terceiro parágrafo desse tópico, tá? Os guias de Umbanda Sagrada são espíritos altamente preparados para assumir a guarda de seus filhos médiuns, assim como trazem ordem de trabalhos espirituais e magísticos concedida pelos orixás regentes das 7 linhas de forças planetárias, que são aquelas 7 frequências que eu falei: tronos da geração, tronos do conhecimento, tronos da geração, tronos do conhecimento, tronos da fé, tronos da lei, tronos da justiça, tronos da evolução e tronos do amor, que tem suas modalidades masculina e feminina, cada um. Portanto, são 14 frequências, são 14 tronos e 7 frequências: geração, conhecimento, fé, lei, justiça, evolução e amor, que são, no caso, os orixás ancestrais essenciais. Nós temos também os orixás ancestrais naturais, que são orixás ancestrais naturais telúricos, orixás ancestrais naturais aquáticos, aí tem os eólicos, ígneos, minerais, cristais e orixás ancestrais minerais vegetais também. São 7 frequências nesse sentido aí. Bom, aí aqui diz, nem todos os guias de Umbanda são guias de lei. Ou, entre parênteses aqui, espíritos já assentados à direita ou à esquerda dos senhores orixás. Mas os que ainda não alcançaram o grau de guias de lei assentam-se à direita ou à esquerda de um guia de lei, incorporam usando o nome simbólico que o distingue e o individualiza, pois é o chefe de toda uma corrente espiritual ou linha de trabalho, pois é o chefe de toda uma corrente espiritual ou linha de trabalho de Umbanda Sagrada. Era assim até alguns anos atrás. Segundo os nossos amigos espirituais, não se pode mais baixar na Umbanda se não for um guia de lei, ou seja, se não for uma entidade assentada à direita ou à esquerda de um dos tronos da vida. Então, nunca mais você vai ver, por exemplo, dentro da Umbanda verdadeira, um baiano, por exemplo, que está ali com a carta o salvo-conduto dele ali para baixar no terreiro, assinado por um guia de lei. Não tem mais isso. Ou o camarada entra para uma falange, estuda naquela falange, recebe a ordenação ali, a unção naquela falange e assenta sua coroa à esquerda ou à direita de um dos tronos da vida, ou seja, assenta a sua coroa no trono do seu orixá de cabeça, ou nem a falange, nem a lei maior, nem Umbanda vão deixar ele trabalhar em terra. Ele pode até trabalhar separadamente na casa do médium, por fora, uma coisa assim, mas para baixar na Umbanda tem que ser de lei. 18. Mas antigamente era assim mesmo, igual o mestre Rubens colocou aqui. Um guia de lei, tá aqui entre aspas, de Umbanda, é um atrator natural de espíritos e tanto os acolhe em sua linha de trabalho quanto os doutrina e os assenta, dando-lhes condições para iniciarem um trabalho junto aos seus afins encarnados. Isso não impede um guia de lei de acolher espíritos neófitos que ainda estão se preparando para um dia serem ungidos também sob a égide da lei maior. Só que aí eles não vão baixar e incorporar nem médios dando consultas, nem trabalhos, nem receitando nada. Eles vão trabalhar ali a serviço daquele guia nos bastidores, na retaguarda. Tá? Não vai ser uma entidade de vanguarda que vem embaixo e começa a aconselhar as pessoas no terreiro, que a própria lei de Umbanda não vai autorizar. Os fundamentos da Umbanda são, então anota aí, tem 5 tópicos aqui. Primeiro, aceleração da evolução do ser por meio de ensinamentos doutrinários, mediúnicos, religiosos e espiritualistas. Tópico 2, auxílio religioso e magístico. 3, culto aos sagrados orixás. 4, integração do ser às hierarquias divinas. 5, esgotamento e transmutação do karma do ser. Esse esgotamento e transmutação é você, pela lei de misericórdia, conseguir transmutar os seus karmas negativos em possibilidade de karmas positivos. Como possibilidade? Você chega perante Deus, perante a lei maior e diz, olha, eu sei das minhas falhas, o erro faz parte do acerto, e eu quero quitar os meus débitos desta vida, do período de encarnação e de vidas passadas, eu quero quitar através da caridade. Então a lei maior, por acréscimo de misericórdia, permite que você, ou um desencarnado,
assim o façam. E aí você recebe um compromisso, afirma um compromisso com a espiritualidade, com Deus, para trabalhar a serviço do bem, ajudando pessoas como forma de aprendizado e de quitar seus débitos para com sua própria consciência, porque Deus jamais vai lhe castigar. Deus vai lhe dar oportunidades e mais oportunidades e mais oportunidades de se melhorar. Talvez com bastante dificuldade, talvez com menos, isso aí vai depender da sabedoria divina e do seu merecimento. Mas dizer assim, Deus pune, não pune. Até porque a Umbanda não é politeísta nem monoteísta, ela é pluriteísta. Nós acreditamos no Deus único, mas esse Deus único tem uma série de multifacetas, ele se desdobra em vários outros deuses. Então, o Olodumare, que é o Deus supremo, digamos assim, a base de tudo, ele tem várias multifacetas, como um polvo tem vários bracinhos, e nessas multifacetas ele age de diversas formas conforme a especialidade de cada faceta criada. Uma faceta é Oxóssi, outra faceta é Xangô, outra faceta é Exu, o Exu cósmico no caso. Outra faceta é Iemanjá, outra faceta é Yamin Xorongá, outra faceta é o Mulu. Entendeu? Portanto, a Umbanda é pluriteísta, nem é mono, nem é poli. Acreditamos num Deus único, que tem várias facetas, várias ramificações, vários bracinhos como um polvo. Cada bracinho, cada ramificação, cada faceta seria um orixá, que é o próprio Deus multifacetado. Tá? Portanto, isso faz da religião da Umbanda pluriteísta. Acostume-se com esse termo, por gentileza. Vamos lá. Como religião, a Umbanda oferece a seus fiéis tudo que as outras oferecem, até um pouco mais. Como via evolutiva, entre aspas, reconduz as hierarquias naturais regidas pelos orixás de seus filhos naturais, que foram afastados de seus domínios, pois foram conduzidos para o estágio humano da evolução. Ou seja, a Umbanda é uma escola e, ao mesmo tempo, também um hospital, onde você pode se tratar do seu próximo e também aprender e dar exemplos de ensinamento conforme a sua experiência de vida. Item 1.6, ainda do capítulo 1. Página 18. O ser humano é, por natureza, um ser religioso que, na ausência de uma religião, tende a sentir-se vazio, desmotivado, fragilizado e, por isso, muitas vezes se entrega a vícios que o depreciam. A religiosidade refreia os instintos e desperta nas pessoas a reflexão, pois as induz a pensar nas consequências de seus atos antes de cometê-los. Com isso, o comportamento tempestuoso, instintivo é refreado e a razão se impõe sobre a emoção. A razão, muitas vezes, ela tem esse lado bom. Ela tem esse lado de pôr freio a alguns arroubos e impulsos emocionais que podem levar pessoas a se arrepender depois. Porém, a gente não pode se deixar guiar totalmente pela razão, porque a mente mente. Você pode achar que está certo ou vendo alguma coisa e dentro daquela racionalidade está fazendo papel de bobo perante a sua própria psique. Aí lascou, né? E tá cheio de gente assim, ó, dominado pela psique. E aí tem uma lei cósmica que diz: semelhante atrai semelhante. Se você está ali alucinado pela sua própria psique, é só uma questão de tempo você atrair espírito desencarnado que também vibram naquela mesma sintonia. Daí a pouco você está obsediado por um bando de espíritos que se acha dono da razão e só te leva para o buraco, que é o que eles fizeram a vida inteira. Levar os outros para o buraco e viverem no buraco. Sem fundo, muitas vezes. Bom, religiosidade significa a vivenciação dos princípios divinos que regem a criação desde que Deus deu origem a tudo. A verdadeira religiosidade é o cultivo da fé em Deus, amor à sua criação divina, respeito com as criaturas e um sentimento de fraternidade com seus semelhantes. Não importa a raça, a cor ou a religião que seguem. Religiosidade é a vivenciação equilibrada de todos os momentos de nossa vida. Religião é a viga mestra de toda uma estrutura destinada a direcionar os seres e congregá-los em torno de uma divindade acolhedora, amantíssima e irradiadora das qualidades de Deus Pai. Vou ler de novo isso aqui. Religião é a viga mestra de toda uma estrutura destinada a direcionar os seres e congregá-los em torno de uma divindade acolhedora, amantíssima e irradiadora das qualidades de Deus Pai. E tem o poder de redimir os seres que se conduzirem segundo a sua pregação, porque esse é o objetivo do Divino Criador, que dá sustentação a todos por meio de suas divindades humanizadas, por meio de suas divindades, ou seja, de suas multifacetas humanizadas. Ou seja, para que nós pudéssemos nos relacionar melhor com as facetas de Deus, que são os orixás, a lei maior e a sabedoria divina permitiram com que a gente desse
características bastante humanas aos orixás. Bastante humanas. Você pode falar, mas as religiões antigas, você pega lá o livro de Josué na Bíblia, você vai ver que o camarada ele massacrava aldeias e a ponto de não deixar ninguém vivo. E dizia que era vontade de Deus, quando na verdade ele estava moldando Deus conforme a personalidade dele. Então isso sempre aconteceu. Sim, gente, sempre aconteceu. Porém, o que eu estou dizendo aqui, que a Umbanda, e o Candomblé também faz isso, permitiu que os orixás assumissem essa forma humana como forma de aproximar mais a pessoa no sentido de se conhecer enquanto ser em evolução. Aqueles textos bíblicos, eles não... Aqueles textos bíblicos não deixavam claro a ideia de trabalhar a evolução, mas sim de trabalhar uma convicção de uma justiça divina baseada nos critérios pessoais de quem escreveu aqueles livros. Então, tanto o Pentateuco, eu estou falando isso, porque eu também sou teólogo e eu tenho estudado muitos livros sagrados. Então, eu conheço muito bem a Torá, a Bíblia e outros livros de outras religiões. E sem querer dar carteirada em ninguém aqui, pelo amor de Deus, o que eu quero dizer é o seguinte: os textos religiosos eles foram todos adaptados ao tempo que eles vivem, que eles foram lançados. Só que devido à linguagem simbólica arquetípica, eles se tornam textos assim, como é que eu posso dizer, facilmente ajustáveis a qualquer época, de acordo com o interesse de quem está interpretando. Na época vigente ali atual, pode passar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 anos ou mais. Porém, quando eu digo que os orixás na Umbanda, no Candomblé e outras religiões que cultuam os orixás, permitindo que os orixás tomassem essa forma humana, não foi no sentido de justificar suas fragilidades e convicções pessoais, mas no sentido de aproximar mais os adeptos daqueles orixás e entender que a partir desses traços comumente humanos e sagrados, ou seja, por exemplo, os filhos de Yansan costumam falar assim: eu sou pelo certo e comigo eu não mando recado não, vou lá e falo, porque eu sou de Yansan, e Yansan é assim. Yansan não é assim. A gente sabe que Yansan não tem cabeça, não tem tronco e não tem membro, é uma energia cósmica. Os orixás não são humanos, eles não têm cabecinha, tronquinho e membrinho. Não, nem cabeção, troncão e membrão. Eles são energias, não tem forma definida. Mas essa permissão da lei maior, que eles ganham essa conotação humana, é que a partir desta característica, dessa identificação com o orixá, como se fosse humano, permite com que a pessoa lance um olhar crítico sobre si mesma, e a partir desse olhar crítico sobre si mesma, ela renasça. Porque o verdadeiro lugar de nascimento de uma pessoa não é o berçário que ela nasceu. O verdadeiro lugar de nascimento de uma pessoa não é a maternidade ou o local ali de seu nascimento biológico, mas sim quando ela renasce a partir de um olhar crítico que ela lança sobre si mesma no sentido ascensional. Isso é nascimento. O renascimento é o nascimento. E a partir dessa análise comportamental do orixá, comparando com o comportamento da pessoa, ela começa a olhar para si de modo mais divino e ao mesmo tempo olhar para o divino de modo mais humano. Isso não é profanar. É uma transsacralidade. Interessante. Claro que requer a boa vontade da pessoa de querer melhorar. Porque senão tem gente que vai sair dando tapa na cara dos outros por aí e vai falar assim: olha, eu saio mesmo dando tapa na cara dos outros que eu sou de Yansan. Eu saio mesmo. Se fosse por aí, eu saía por aí algemando todo mundo e prendendo todo mundo porque você é de Ogum. Eu ia sair por aí dando flechada no bumbum das pessoas porque eu sou de Oxóssi. Tá doido? Entendeu? Então, também não é assim. Então, é meio que uma faca de dois gumes, eu entendo. Tanto pode servir para um caráter ascensional como pode servir para derrubar. Mas aí vai de cada um.
Como os textos sagrados, antigamente, como o livro de Josué, por exemplo, se você analisar com um olhar crítico, tracinho filosófico, crítico hífen filosófico, poderá, após algumas reflexões, você poderá extrair algumas lições até de como não se comportar perante o sagrado e analisar até que ponto um Deus de impulsos atende às minhas necessidades. Mas, por outro lado, se não cai uma folha do céu sem que Deus queira, e Deus permitiu que eu cometesse um determinado excesso, por exemplo, é que de alguma forma aquilo estava sob a égide da lei maior, porque a vítima de um excesso meu, por exemplo, de uma bronca, de uma chamada de atenção, só passou por isso porque ela vibrava na mesma sintonia que eu e ela atraiu uma pessoa como eu. Se não fosse eu, seria um outro igual. Aí onde você para ver, tá, então eu fui instrumento da lei maior. Devo continuar fazendo isso? Devo continuar tendo esse comportamento só para estar a serviço da lei maior? Ou devo tirar uma lição a partir dessa atitude? Uma vez que eu quero evoluir, não quero ser igual, se vale a pena continuar agindo de tal maneira e sendo atraído por pessoas assim. Porque na medida que eu sou atraído por pessoas assim, eu também estou me colocando ainda mais naquela vibração, permitindo também que pessoas dessa mesma natureza façam o mesmo comigo. Até quando eu vou querer viver assim? Nesse ciclo, nesse samsara, nessa roda de sofrimento. Aí onde a pessoa tem aquele despertar, gira a chave, e ela fala, eu tenho que me melhorar. Como faço isso? Primeiro passo já deu, reflexionando. Segundo passo, se abstendo do ambiente e das companhias que lhe induzem a agir daquela forma. Terceiro passo, procurando identificar os pontos fortes em você que ajudem a trabalhar aqueles pontos fracos. E depois tentando suprimir aqueles pontos fracos através do autocontrole para que não se repita atitudes como aquela. Isso é reforma íntima e não tem data para ser concluída. A reforma íntima, dependendo do assunto, um vício, por exemplo, pode durar quase uma vida inteira para se superar. Às vezes só termina na outra encarnação. Mas você está tentando. Ah, mas na outra encarnação não vou lembrar de nada. Você não, mas lá dentro da sua alma está codificado o seu propósito perante a lei maior. E você vai encontrar no seu caminho, na outra encarnação, pessoas que vão lhe ajudar a continuar o seu propósito, sim. Você queira ou não. Bom? Agora eu vou fazer mais uma propagandinha desse livro. Não estou ganhando nada da editora Madras para fazer propaganda de livro nenhum, nem do mestre Rubens. Tá? Como um discípulo do mestre Rubens, eu estou apenas divulgando o trabalho do professor e não estou ganhando nada de ninguém. Só apenas eu quero que você tenha um material de qualidade onde você possa crescer, aprofundando aí os seus conhecimentos. Tá? Eu sou Hernando Oxóssi Choroquê, estou à sua disposição. Se você quiser tirar alguma dúvida sobre esse livro, entre em contato pelo DDD 11, telefone 96551-9042. Para quem está chegando no canal agora, sou dirigente espiritual da tenda do grupo fraternal de Umbanda Luz Divina. Tá? E não sou melhor do que ninguém, não me sinto uma autoridade e sou igual a todos, apenas aí com esse grau de responsabilidade que é estar à frente de um trabalho, mas espero que está podendo contribuir da melhor maneira com a sua vida. Né? Então, quem precisar de mim nunca sairá sem uma palavra amiga, pelo menos. E agora quero deixar aqui com você um ponto de força, um trabalho, uma magia, para você se libertar dos escravizadores e vampirizadores energéticos. Muita gente entra em contato comigo e fala, eu saí de tal casa e deixei as minhas coisas lá, assentamento, imagem, até minhas guias, alguma coisa, e ficou lá naquele lugar. E eu sinto que estão tentando me atingir, manipulando as coisas que eu deixei lá com a minha energia. Só que muitas vezes você não tem nem condições de voltar mais lá, por uma série de motivos que aqui eu não vou dizer. E você que está passando por isso sabe. Então eu vou lhe ensinar a fazer um trabalho muito simples, mas muito forte e poderoso,
que vai acabar de vez com a festinha de quem está querendo destruir. Por quê? A partir do momento que você fizer esse trabalho que eu vou ensinar, o campo de força vai lá e destrói tudo que estava no seu nome. Ele retira a sua energia, fecha o portal e aquilo ali não vai passar de um monte de aparato amontoado um em cima do outro sem validade nenhuma. Tá? E aí eles podem fazer o feitiço que for, seja com sua foto, seja com o que quiser. Esse trabalho também serve para que você retire, esgote, bloqueie a energia de roupas que você deixou em algum lugar, fotografias e objetos que estão em posse de pessoas, fios de cabelo seu que você sabe que tem, qualquer coisa que você sabe que esteja nas mãos de pessoas malignas, magisticamente falando. Você, ao fazer esse trabalho que eu vou ensinar aqui, você vai conseguir cortar toda a energia e recolher tudo que era seu daqueles objetos e coisas e lugares e nada mais vai te atingir nesse sentido. Vem com a gente. Muito bem. Você vai fazer um círculo, um triângulo, mais outro triângulo, mais outro triângulo. Isso vai riscar no chão, tá? Você vai riscar no chão. De um tamanho grande, porque você vai ter que ficar dentro desse triângulo. Ou a pessoa que você vai colocar aqui. Aí você vai e faz um círculo, outro círculo e mais um círculo. São 3 círculos concêntricos, ou seja, um dentro do outro, e 3 triângulos concêntricos, um dentro do outro. Chama-se concêntrico porque dentro de um tem outro que tem outro. Tá? Muito bem. Aí o que você vai fazer? Você vai acender aqui. Ó, tem 1, 2, 3. Vai acender nessa pirâmide, vamos chamar aqui a terceira pirâmide, se contar de dentro para fora. Ou melhor, vamos chamar de primeira pirâmide. Muito bem. Então vamos chamar de primeiro, segundo, terceiro triângulo. No primeiro triângulo aqui, então, você vai acender aqui na ponta uma vela tricolor, preta. Aquelas velas têm 3 cores, preta, branca e vermelha. Aqui outra preta, branca e vermelha. E aqui outra preta, branca e vermelha. Então são 3 velas tricolores, uma em cada ponta do primeiro triângulo, o triângulo externo. Se você não achar vela dessa cor tricolor, preta, branca ou vermelha, você pode pegar uma branca, uma preta e uma vermelha e simplesmente passar um durex em volta das 3, ou uma fita, e fazer delas, entre aspas, uma só. Tá? Não tem problema nenhum juntar. Como tem gente que compra uma preta com vermelha e põe uma branca junto, são 2 velas, uma preta com vermelha, coladinha uma branca, passa um durex, e tem gente que compra uma branca com preta, aquela metade branca e metade preta, e põe uma vermelha do lado e passa um durex. Use a sua criatividade, mas aqui, aqui e aqui tem que ser a frequência tricolor. Preta, branca com vermelha. Bom, já entendeu, né? Então vamos lá. Aqui no triângulo concêntrico, no segundo triângulo, aqui nesse triângulo você vai acender uma vela violeta aqui, não é lilás, tá? Outra violeta aqui, outra violeta aqui. Lilás não é violeta, roxo não é violeta, tá? Se você tiver em dúvida sobre a cor de uma vela, entre no Google, mostre ali a cor da vela, compare com a que tem na loja e não compre gato por lebre, porque o trabalho não vai ter a mesma eficácia. Fique bem claro, violeta não é lilás, roxa não é violeta, e lilás não é violeta. Então, mas o pessoal leva essa porque todo mundo leva essa roxa aqui no lugar da violeta. Então deixa todo mundo levar, você não, tá bom? E no triângulo do meio, esse aqui de dentro, você vai acender uma azul aqui, uma amarela aqui e uma rosa aqui. Tem gente falando, eu esqueci na hora, acabei de acender a vermelha, a amarela aqui, a rosa aqui, fiz o contrário. Tem algum problema? Não tem problema, não tem problema. Porém, eu vou dizer por que eu falei para colocar azul aqui. Porque se for comparar com a cor dos chakras, por exemplo, os chakras de cor azul estão mais no alto do que o chakra amarelo e o rosa. Só por isso. Tá? O chakra azul, tanto o claro como o índigo, um está no gogó e o outro está entre as sobrancelhas. O chakra, por exemplo, rosa está no meio do peito e o chakra amarelo está ali na região da boca do estômago. Então, só por isso, só por uma questão de comparação com os chakras, mas não tem problema se você acender amarela aqui, por exemplo. Eu é que gosto de fazer assim,
conta, né, dos chakras azuis estarem mais no alto, só por isso, mas isso é uma questão assim que eu me senti bem fazendo assim, então por isso que eu tô falando que eu gosto de colocar azul aqui. Bom, agora eu vou ensinar você a fazer o trabalho. Você acenda as velas. Outra coisa, tá? Antes de entrar no círculo, bem aqui, ó, nesse círculo de fora aqui, você coloca sal grosso de ponta a ponta em cima do círculo, sal grosso. Aí você vai entrar dentro do círculo, depois de ter colocado o sal grosso, acendido as velas, e vai dizer assim: em nome de Olodumare, do trono masculino e do trono feminino da vida, na irradiação do trono planetário, que é o trono das 7 encruzilhadas, dos tronos regentes do norte, sul, leste e oeste, ancoro aqui neste momento, pelo grande espírito das chamas sagradas, todos os orixás assentados no topo, no meio da base dos 7 tronos da vida nas frequências masculina e feminina, e todos os orixás assentados à esquerda e à direita dos 7 tronos da vida nas frequências masculina e feminina. Tronos da geração, tronos do conhecimento, tronos da fé, tronos da lei, tronos da justiça, tronos da evolução e tronos do amor, em ambas as modalidades. E peço que seja recolhido, cortado e esgotado toda energia minha, que esteja em fotografias ou em fios de cabelo, objetos, pertences, coisas que eu deixei, coisas que tenham ligação com a minha energia espiritual e física, fluidos meus, ou mesmo objetos, assentamentos, imagens, guias, apetrechos, anéis, objetos, pertences, que estejam onde quer que estejam, sob o domínio de quem quer que seja, neste momento estão esgotados e mutados em luz. Qualquer magia negra feita contra mim em vidas passadas, período entre encarnação, nessa encarnação, as dimensões paralelas sejam todas desmanchadas, desfeitas, despolarizadas, e os encarnados e desencarnados vinculados a tais procedimentos pelas mãos das mães sustentadoras da vida, encontrem o caminho da regeneração libertadora em Cristo, tenham suas iniciações retiradas até a origem, lá onde tudo começou, no primeiro iniciador, e tenham suas mediunidades trancadas, suas correntes mediúnicas trancadas, esgotadas, e não possam fazer o mal a mais ninguém. Eu siga blindado ou blindada com meus corpos fechados, com os meus caminhos abertos, ciente de que os caminhos dos meus adversários, oponentes, inimigos, encarnados ou desencarnados, conscientes ou não conscientes, declarados ou não declarados, estão trancados para que eu possa passar. Que assim seja. Saravá. Os orixás ancestrais, meus padrinhos e coroas, sejam sempre comigo. Saravá. Depois disso, você fique 10 minutos sentado ou com os olhos fechados ali dentro do círculo. Saia, espere as velas acabar. Depois que as velas acabar, você apaga com um pano úmido, recolhe esse sal, joga numa encruzilhada e, de preferência, durante 7 dias seguidos, tome da cabeça aos pés um banho de sal grosso. Tá bom? Acenda uma vela antes para os seus anjos de guarda, dizendo em nome de Deus, pelo Cristo que é em mim manifestado, ofereça essas velas aos meus anjos de guarda, para que abençoe esse banho de sal grosso em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Toma o banho de sal grosso da cabeça aos pés, espera 1 minuto, depois de 1 minuto, você pode tomar banho normal, ele não vai queimar sua aura nem seu chakra coronário, tá bom? Se fosse assim, todo mundo toma banho de mar, já não teria mais chakra coronário. Então é isso, tá bom? Faça isso e você vai ver o poder de libertação em sua vida. Que Deus lhe abençoe, muita paz, muita luz, Jesus, Maria e José, possa lhe abençoar sempre, com muita paz, muita luz, proteção e muito axé. Namastê.